A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e 6, está escrito: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que a nossa mentalidade ela possa estar voltada para o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente, o nosso desejo, o nosso desígnio seja totalmente para Cristo Jesus. Não tem por que você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e continuar a caminhar, continuar a andar da mesma forma, na mesma rotina, no mesmo dia a dia, da mesma maneira que você sempre andou. As pessoas que buscam a presença do Senhor Jesus Cristo com a finalidade de enriquecer, provavelmente essas mesmas pessoas sempre foram adeptos a jogos de azar, incluindo as legalizadas pelo governo, como a Loteria Federal. Então ela aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e busca uma instituição religiosa que ensina, que prega a teologia da prosperidade. Mas a pessoa esquece que a vida dela tem que ser voltada totalmente para o Senhor Jesus Cristo. A vida dela tem que ser voltada na palavra, naquilo que o Evangelho diz, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui, para que possamos ter a plenitude da graça de Cristo. E aqui nós vemos que temos que ter em nós o mesmo caráter de Cristo. Não basta você simplesmente dizer que é cristão, que é crente, que é católico, que é evangélico. Você tem que ter a personalidade de Cristo na sua vida. Você tem que ter o caráter de Cristo exposto na sua vida. De maneira que você possa viver, de maneira que você possa caminhar, de maneira que você possa andar tão conforme o Senhor. Somente aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem, que o Senhor Jesus Cristo te instrui, que o Senhor Jesus Cristo te ensina. Essa deve ser a maneira, a forma, o método que devemos caminhar. Não podemos de maneira alguma seguir ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo andar para o lado errante. Não adianta você aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, confessar que Ele é o Deus Altíssimo, mas isso não refletir uma mudança externa e interna na sua vida. Todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que aceita e confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele precisa, ele necessita, ele tem que ter algo diferente na sua vida. Ele tem que ter algo diferenciado, algo que mude, algo que seja aplausível, algo que as pessoas veem e reconheçam nele essa diferença. Se as pessoas te verem você da mesma forma que te via antes, provavelmente você não está com a sua vida alinhada, você não está com a sua vida correta diante do Senhor. Você tem andado por caminhos tortos, você tem andado por
lugares estranhos, no qual o próprio Senhor não nos ensinou, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo não determinou que andássemos. Uma pessoa que vai numa instituição religiosa em busca de ter a sua vida sentimental resolvida, e ali ela escuta daquele líder religioso que ela tem que separar do seu marido, que ela tem que separar que ele tem que separar da sua esposa. E mesmo esse sendo cristão, mesmo esse sendo evangélico, ele pega e fala, não, porque ele não congrega, porque ele não é da mesma fé do que nós. Separa dele que o Senhor vai prover para você alguém que seja da mesma fé. Esse líder ele está indo contra aquilo que a palavra ensina. Esse líder está indo contra aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está a nos falar. É preciso, é necessário que a gente abra a nossa mente, que a gente entenda a necessidade de caminharmos como o Senhor andou, de ter o mesmo caráter na qual o Senhor Jesus Cristo andou. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, como eu vou ter o mesmo caráter de Cristo Jesus? Basta você pegar a Bíblia Sagrada, basta você começar a estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Você vai entender o que o Senhor quer, você vai entender o que o Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas. Você que frequenta uma instituição religiosa que diz que somente ali haverá salvação. Ora, meu amigo, minha amiga, você está se perdendo na religiosidade. A religião está consumindo a sua fé, porque é estranho, é esquisito você ouvir alguém que crê no Senhor Jesus Cristo e que ao mesmo tempo ela vive a vida dela conforme a doutrina religiosa que ela foi ensinada. Até quando você vai viver nesse pequeno mundo? É preciso que tenhamos o caráter de Cristo. Mas para que o caráter de Cristo seja formado, seja moldado em nós, é necessário, é preciso que nós nos disposemos para tal feito. E isso sucederá a partir do momento em que estudarmos, de querermos a palavra, do querermos o Evangelho de Cristo. Isso se dará mediante a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma nos perder num conceito religioso. Não podemos de modo algum deixar levar a vida de qualquer maneira. Precisamos estar centrado naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina para nossas vidas. É preciso que sejamos moldados no caráter de Cristo. E da mesma forma que o Senhor abriu mão da sua vida, da mesma forma que o Senhor abriu mão do seu eu, cabe a nós também abrir mão do nosso querer, abrir mão do nosso desejo, abrir mão das nossas vontades, para que a palavra do Senhor possa se cumprir, possa se realizar nas nossas vidas. Se o Senhor, sendo Deus, Ele não se preocupou com isso, antes abriu mão da sua divindade,
para vir ao nosso encontro. Não há razão, não há motivo para nós também não abrir mão daquilo que somos, para que o caráter de Cristo em nós seja formado, seja moldado, de maneira que venhamos a viver conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, e não mais conforme o nosso querer, e não mais conforme a nossa vontade. Até quando vamos nos permitir, até quando vamos levar a vida de qualquer maneira? Até quando vamos deixar que o mundo dita o que somos, o que faremos? Temos que ser a personificação de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque para nós um menino é nascido, para nós o filho é dado, e o governo estará sob seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. O profeta Isaías já havia dito, por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo seria reconhecido nos dias de hoje. Então saiba que o Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Pai, Ele é o Príncipe da Paz. Somente o Senhor Jesus Cristo, somente o próprio Deus, Yahvé, Ele é capaz de fazer por nós, Ele é capaz de nos transformar, de mudar as nossas vidas. E é esse Deus, é esse Todo-Poderoso que hoje é nos apresentado, para a fim de que possamos aceitá-lo verdadeiramente, abandonando as práticas religiosas e voltando tão somente àquilo que o Senhor Jesus Cristo representa para nós, de modo que venhamos a viver não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, não conforme aquilo que pensamos, mas na total dependência do Senhor Jesus Cristo. Entregue de corpo e alma àquele que nos deu a vida, aquele que entregou a vida para que nós pudéssemos ter a vida. Ao Senhor Jesus Cristo a honra, a glória, o poder para todo sempre. A Ele devemos exaltar, a Ele devemos procurar, a Ele devemos engrandecer, a Ele devemos agir, de modo que não sejamos mais, de modo que não venhamos mais a ser da maneira que éramos antes, mas antes transformados pelo poder de Cristo, mas antes moldado pela sua maravilhosa glória,
revestido pelo seu sangue, possamos não mais ser apegados às coisas deste mundo, possamos não mais ficar focado nas coisas deste mundo, mas antes atentos àquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina para todos nós. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma deixar de viver aquilo que o Senhor, com a sua vida, fez em prol de nós, para vivermos na mediocridade, para vivermos uma vida de falsidade, uma vida que não condiz com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor determina para nossas vidas. É impossível, é inadmissível que venhamos a ser, que venhamos a viver essa vida como vivíamos antes. É inadmissível que perdemos a grande chance, a grande oportunidade de andarmos com Cristo por causa das coisas deste mundo. Não podemos de modo algum sermos como éramos antes, mas agora devemos ser moldados, devemos ser transformados pelo poder que habita em nós, que é a própria presença do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que foi revelado ao profeta Isaías, aquilo que foi revelado por outras pessoas ao longo da história, e que hoje nós temos a chance, temos a oportunidade, temos a grande chance de presenciar. Porém, todavia, entretanto, o nosso eu, a nossa própria vontade nos impede de que possamos verdadeiramente andar, caminhar conforme aquilo que o Senhor tem, conforme aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Temos a chance, temos a grande oportunidade de andar, de caminhar, mas essa escolha é exclusiva nossa. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Até quando você vai duvidar da divindade do Senhor Jesus Cristo? Ele é o próprio Yahvé. Ele é o Deus absoluto, capaz de mudar, capaz de transformar, capaz de mudar totalmente o universo. Aquele que formou todo o universo, que formou todo o espaço. Você acredita que ele não seria capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida?
Basta você crer, basta você confiar, basta que você acredite que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus absoluto, o Todo-Poderoso. Antes de tudo, Ele era a palavra estava com Deus, a palavra era o Senhor Jesus Cristo. Antes do seu nascimento, o Senhor já havia lhe chamado, o Senhor já havia lhe escolhido para que você pudesse andar, para que você pudesse caminhar, trilhar o caminho do Senhor. Porém, essa escolha, essa decisão, ela é unicamente exclusiva sua. Somente você pode escolher, somente você pode determinar, somente você pode definir aquilo que você quer, aquilo que você é, aquilo que você faz. Somente você é capaz de mudar o rumo, de mudar a história da sua vida. Mas como eu faço para mudar a história da minha vida? Entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Assim, eu mudo a história da minha vida. Assim, eu escrevo uma nova página da minha vida. Assim, eu posso ser uma nova criatura, ser um novo ser. Assim eu posso nascer de novo. Não perca a chance. A hora é agora é a hora para que você possa ter a sua história mudada, a sua história reescrita. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Basta você aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador. Basta você fazer a escolha de que lado você quer estar. De um lado você tem o paraíso, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Do outro lado você tem o lago de fogo. De que lado você quer estar? De que lado você deseja estar? Não basta você ser bonzinho, não basta você fazer obra de caridade. Não basta você amar o seu próximo ou o seu inimigo. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pois uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, uma nova história começa a ser escrita, uma nova história começa a ser dita, a fim de que você possa andar, a fim de que você possa caminhar na dependência, no direcionamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer escrever uma nova página, um novo capítulo da nossa história. Porém, é preciso que entregamos a nossa vida para Ele, passamos a obedecê-lo e assim caminharmos com Ele, de maneira que não venhamos a nos perder pelas paixões desse mundo, mas antes vivendo em abnegação, servindo de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. E não pensa que Ele irá falar a você que se você aceitá-lo como um seu único suficiente Salvador, Ele há de realizar na sua vida coisas grandiosas, coisas absurdas, maravilhas que você jamais presenciou, jamais teve na sua vida. Porque a verdade é que se você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, abrindo mão do seu eu, abrindo mão da sua vontade, você há de viver, você há de caminhar, não conforme o mundo, não conforme a religião, mas conforme o que o Senhor quer, conforme o que o Senhor determinou para a sua vida. E isso significa aceitar o chamado, o manifesto do Senhor para a sua vida, de maneira que você abra mão do seu querer, de maneira que você abra mão do seu eu para viver tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Creia em Cristo Jesus. Creia que Ele é o próprio Deus, que veio em forma de um homem para pagar por nós uma conta, uma dívida, que seríamos incapazes de pagar. Creia no poder, na majestade, na glória de Cristo Jesus, e anda conforme o que o Senhor tem, o que o Senhor determina, o que o Senhor tem te alertado, para que você possa dessa forma, dessa maneira, caminhar não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, mas sob a direção do Senhor Jesus Cristo. Não duvide que o Senhor Jesus Cristo é Yahvé, é o Deus absoluto. Não agis como Tomé, pois o Senhor é o Deus Altíssimo, Deus vivo, que zela para aqueles que entregaram a sua vida totalmente a Ele. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, está escrito: E Tomé respondeu e disse: Meu Senhor, meu Deus. Que cada um de nós possamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor, como nosso Deus, de maneira que não venhamos a agir, não venhamos a nos comportar de forma errante, de forma perdida, mas que possamos andar, a caminhar da maneira com que o Senhor Jesus Cristo
nos orienta que esse possa ser o nosso entendimento, que esse possa ser aquilo que queremos, aquilo que desejamos, que é estar com o Senhor Jesus Cristo, é nos aproximar cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, agradando-o em tudo, a fim de que não venhamos perder, que a nossa vida, que o nosso querer seja agora que agora possamos entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia relata para nós é a verdade escancarada, é a verdade nua e crua, e que só não entendemos por causa da nossa cegueira espiritual, porque nos falta a presença do Espírito Santo. Mas agora lendo, estamos vendo o que o Senhor que possamos agora entender que o caminhar com Cristo que possamos hoje ter uma vida não mais como era antes, que possamos entender nesse momento a necessidade que temos de andarmos conforme Cristo quer, andarmos conforme o desejo, o desígnio de Cristo Jesus para nossas vidas. Não podemos mais caminhar conforme andávamos antes, quando ainda estávamos no mundo, mas que agora possamos ser conforme o Senhor tem, conforme o Senhor determina para a nossa vida. Se o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Deus, não tem por que pegarmos a ídolos, pegarmos a prática de dízimo, de oferta, de sacrifício, pois somente a presença dele nas nossas vidas nos basta para que possamos ter de forma completa e extraordinária as nossas vidas mudadas. Não podemos, em momento algum, deixarmos nos levar pelo conceito religioso. Não podemos deixar que a religião determina o que podemos, o que não podemos. Mas antes agarramos a fé, agarramos na plenitude do Senhor, a fim de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor determina que façamos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, está escrito: dos quais são os pais, dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Não é possível, é estranho, é preciso, é necessário
É preciso, é necessário que andamos, que caminhamos naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina que façamos, a fim de entender que o Senhor Jesus Cristo é sobre todos, bendito, que o Senhor Jesus Cristo ele habita nas alturas e que não há ninguém acima dele nem ao seu lado, ninguém que possa definir que possamos entender, que possamos então compreender que a nossa vida, que o nosso querer, que a nossa vontade já está crucificados em Cristo. E agora é preciso, é necessário que em oração clamamos ao Senhor, analisamos a grandeza de Cristo e todas as obras feitas por Ele, quer seja na nossa vida, quer seja na vida do nosso irmão, a fim de que possamos andar, a fim de que possamos caminhar, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, mas conforme aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, que possamos sair da escuridão, sair da nossa zona do conforto, e então seguir em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos ser semelhante ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses, capítulo 15, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nós nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono dele para ele. É impossível é necessário que entendemos que a grandeza, a necessidade que temos, de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, de maneira que possamos caminhar, de maneira que possamos andar, refletindo a grandeza, refletindo o poder de Cristo em nós, para nós, de modo que a nossa vida, o nosso querer, não seja mais aquilo que outrora planejávamos, mas que seja agora conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13,
está escrito: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus. O Senhor Jesus é a nossa esperança. É aquele no qual estamos esperando o momento em que os céus se abrirão e as trombetas tocarão e Ele virá ao nosso encontro, a fim de levar-nos a morar com Ele, a fim de levar-nos para habitar com Ele. Não duvida do poder, não duvida da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus que existe. Não há nada, não há ninguém que se chegue aos pés, que seja digno de amarrar as sandálias dos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que haveria de vir e veio ao nosso favor, a fim de fazer com que por Ele nos tornamos herdeiros. E queremos que estar com Ele, morar com Ele, viver com Ele, não largar Ele de modo algum, mas termos as nossas vidas atreladas ao Senhor, ligadas ao Senhor Jesus Cristo, de modo que por Ele, para Ele, dele possamos ser, como está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Recebemos a preciosa fé que é dada a todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor, de maneira que possamos ser justificados pela justiça divina, pela justiça de Cristo, que foi a sua entrega, a sua renúncia na cruz do Calvário em favor de nós, de modo que as nossas vidas, de modo que o nosso querer, a nossa vontade não venha a ser de nós mesmos, possa ser tão somente do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 14 e 15, está escrito: e nós vimos e testificamos que o Pai o enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessa o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus habita nele, e ele em Deus.
Se hoje confessarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo habita em nós, no Senhor Jesus Cristo. Basta confessarmos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e seguindo as orientações do seu ensinamento, do seu testamento, cada vez mais nos aproximar do Senhor, cada vez mais estar próximos do Senhor, a fim de fazer a vontade do Senhor se cumprir, se realizar nas nossas vidas. De maneira que agora já não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E para terminar, quero ler com vocês a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus, por várias vezes e diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem foi também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos. Assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles, porque o qual os anjos disse a ele algumas vezes: Tu és o Filho, nesse dia te gerei. Outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E o que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos disse: Quem faz dos seus anjos espírito e seus ministros um chamado de fogo. Mas o Filho, ele disse: Teu trono, ó Deus, para sempre e sempre, cetro de justiça, o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus também, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, o princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles permanecerão, mas tu permaneces, e todos eles vencerão, como acontece com o vestimenta. E como um manto tu irás dobrá-lo, e eles serão mudados, mas tu és um mesmo. Os teus anos não farão, mas o qual os anjos disse algumas vezes: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aquele que serão o herdeiro da salvação? Não tema, não tenha medo,
mas viva conforme o querer, conforme aquilo que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo. Ele é o Deus da sua redenção. Não duvide do seu poder, mas ame-te. Mas antes, o ame, o adore, o serve para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê